Com a palavra, o deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, senhores deputados, representantes da empresa Eletrobras Amazonas Energia, eu quero primeiro deixar claro que não me interessa nesse debate fulanizar ou apontar individualmente culpados. Me parece que há uma questão muito mais estrutural por conta dos problemas de geração de energia elétrica que nós temos em Manaus. Quero dizer que esse tema não é novo, ao senhor Madureira, que fez aqui a apresentação. Eu ouvi os mesmos argumentos quando eu era vereador, alguns anos atrás, inclusive com muitos que aqui estavam lá também na Câmara dos Vereadores, e os problemas persistem com a mesma frequência, sem que soluções efetivas sejam apresentadas. Eu acho que, primeiro, a apresentação, eu já a elogio por um aspecto só, por afastar a fanfarronice. Nós já tivemos presidente da Eletrobras que veio aqui e disse que se não resolvesse o problema de apagão ia se mudar para Manaus. Não resolveu e nunca mais apareceu aqui. Nós já tivemos um outro que veio aqui e disse que se não resolvesse ia rasgar o diploma dele. Não resolveu e também nunca mais apareceu aqui. Portanto, nós precisamos tratar o tema com responsabilidade, sem fulanizar as questões e buscando identificar e ser verdadeiros com o povo do estado do Amazonas. Senhor Madureira, se fosse só esse apagão do dia 18 e 19, eu aceitaria o seu argumento de que foi lá um raio, um caso fortuito que gerou esse problema. Nós tivemos problema em janeiro, nós tivemos vários problemas de interrupção no ano passado. No mundo inteiro chove, no mundo inteiro cai raio, mas só aqui, toda vez que chove, para a geração de energia, ou na cidade toda, ou em algumas áreas da cidade de Manaus. A operação da Polícia Federal hoje é simbólica. Eu acho que nós temos que aproveitar a sua presença aqui para explicar. A Polícia Federal hoje fez a Operação Rio Negro, que está prendendo pessoas acusadas de desviar combustível das termoelétricas. Talvez isso explique a lentidão na migração das energias das usinas de óleo diesel para gás. Talvez isso explique por que o óleo diesel, por que o gás, quando começou a aparecer o gás aqui, eu lembro de uma audiência pública com alguns que inclusive estão aqui na Câmara, deputado Marco Rota, que diziam o seguinte: o gás não vai baratear o preço da tarifa, mas ele vai oferecer uma energia mais limpa e mais estável. Se é mais limpa eu não sei, mas que não é mais estável eu tenho certeza absoluta. Ou não estão usando gás, porque os problemas são tão recorrentes quanto eram no passado, antes da questão do gás. Eu tenho ouvido algumas questões aqui, e já ouvi várias declarações do senhor Tarcísio, dizendo que há um recorde de investimento, que nunca teve tanto investimento, que são bilhões, que foram bilhões ano passado. Quero lembrar que a usina de Marapatá, que o senhor citou como investimento desse ano, era uma usina em obra há quase 10 anos. Não é nada de investimento novo desse ano, não. Era uma usina que passou 10 anos para ser concluída. É bom arrumar outro exemplo, porque esse do Marapatá não é um bom exemplo. Uma usina que passou anos parada a sua obra e que, felizmente, sob essa administração, conseguiram concluir. Mas aí eu não estou fulanizando, eu estou falando da Eletrobras, que é uma empresa que independe de quem é o seu diretor no momento de hoje ou no momento de ontem. E eu quero, diante de um discurso tão contundente do aumento de investimento, doutor Tarcísio, eu trago aqui um documento oficial, assinado pelo senhor José Maria da Silva Gomes, eu não sei nem se está aqui, gerente do Departamento de Serviços de Distribuição da empresa Eletrobras, que diz o seguinte, vou ler o item 5. Em janeiro de 2012, em atendimento às diretrizes impostas pelo governo federal, a diretoria executiva da Eletrobras Amazonas Energia determinou a todas as áreas da empresa, que revisassem
e reduzissem, deputado Marco Rota, seus orçamentos de custeio e investimento para 2012. Esse documento, doutor Tarcísio, contradiz tudo que o senhor vem dizendo até aqui. Esse documento diz, um documento oficial da Amazonas Energia, diz que há uma ordem da diretoria executiva de reduzir todos os custos com custeio e investimento. Vocês já reduziram 20% do contrato da CELT, que trata de manutenção de linha viva. Vocês já reduziram 20% do contrato da D5, que trata de manutenção de linha morta. Eu estou mentindo? Reduziram ou não reduziram? Se reduziram, e eu confirmo que reduziram, deputado Marco Rota, significa que tem menos equipes de manutenção de linha viva, tem menos equipe de manutenção de linha morta. Significa que se um transformador queimar, vai demorar 20% a mais, deputado Bellarmino, para chegar alguém lá para consertar. Que se um poste cair, vai demorar 20% a mais para chegar alguém lá para consertar. Que nós vamos ter 20% mais de risco de apagão, porque a manutenção das redes vivas, que é a manutenção da rede ligada, teve redução de 20%. Está aqui. É um documento oficial da empresa. Não sou eu que estou aqui especulando. E aí, algumas dúvidas agravam-se. Todo o discurso é dito e reafirmado agora pelo senhor Madureira, e eu abro aspas: não existe falta de energia por geração. Se não há problema de falta de energia por geração, deputado Marco Rota, por que a solução efetiva é a União de Tucuruí, que é a geração? Talvez questões técnicas não me permitam perceber essa relação, mas o União de Tucuruí é geração. E aí a confirmação de que não existe problema de geração, mas só a União de Tucuruí vai garantir a geração que dê a estabilidade necessária para o sistema. Portanto, por fim, senhor presidente, senhores deputados, eu saio daqui, depois desse documento que recebi ontem, depois da apresentação que foi feita aqui, mais convicto ainda da necessidade desta casa instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse apagão. Para que nós tenhamos um instrumento que nos dê autoridade política, deputado Bellarmino, para fazer busca e apreensão de documentos, para trazer coercitivamente alguém para prestar um depoimento aqui nesta casa e, acima de tudo, para oferecer uma resposta para o povo do Amazonas. Talvez esse plenário aqui, doutor Madureira, seja simbólico. 5 deputados ouviram a sua explanação. 5 deputados. Agora já temos um pouco mais. Mas 5 ouviram a sua explanação. Porque como essa já foram feitas várias outras. O povo do estado do Amazonas merece respostas efetivas. O deputado Chico Preto, que tem com muito esforço, já concluo, dialogado com vocês. O deputado Chico Preto ontem deu um depoimento aqui que é simbólico. Disse: olha, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de todas as formas de diálogo. O deputado Chico Preto fez uma audiência com vocês aqui semana passada, em que vocês apresentaram essas mesmas informações de investimento, de melhoria no sistema. E aí, o deputado Chico Preto, responsável como é, avaliza isso, deputado Bellarmino, para a população. Nós saímos depois de ouvir o discurso da Eletrobras e dizemos: olha, a coisa vai melhorar, os investimentos estão acontecendo, vamos acreditar. Aí 3 dias depois, tem um apagão. 3 dias depois da audiência pública feita pelo deputado Chico Preto aqui nesta casa. Portanto, eu respeito as informações, acho legítimo, democrático esse espaço. Acho que não poderíamos avançar sem abrir o espaço da Assembleia para ouvir a direção da empresa, mas eu estou cada vez mais convicto da necessidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um problema que eu acho que não é nem da direção da empresa.
Porque quando o governo federal diz reduz 20% de tudo, quando a diretoria executiva da Eletrobras diz para a Eletrobras Amazonas Energia reduz 20% de tudo, deputado Marco Rota, a solução não está aqui. Porque o que cabe à diretoria local é reduzir em 20% de tudo. E acabou-se. Agora, ser sincero, olha, eu tenho uma ordem do governo federal, diminuiu minhas equipes de manutenção. Eu gostaria que o senhor dissesse quanto está o tempo hoje de ligação e religação. E eu posso lhe dar o meu exemplo. Pedi a religação a ligação da luz da minha casa porque me mudei há pouco tempo e esperei meses. Porque vocês também diminuíram as equipes de ligação e religação. Eu estou mentindo? Deputado, eu já concluo. Eu já concluo, senhor presidente. E por fim, eu quero pedir que vocês possam explicar para o povo do Amazonas um problema que não tem a ver com apagão, mas que também é importante. A empresa que fazia a medição faliu. Vocês abriram um novo processo licitatório. A informação que eu tenho é que há uma liminar suspendendo esse novo processo licitatório por conta de que o salário colocado no projeto básico era menor do que o piso da categoria. As medições de março e de abril serão novamente por amostragem? Porque hoje a licitação está frustrada. Hoje, a licitação está frustrada por uma liminar judicial. Nós teremos os mesmos problemas que tivemos em dezembro, janeiro e fevereiro, com as contas de energia de março e abril. Eu gostaria de ouvir e concluo, senhor presidente, solicitando essa explicação. Muito obrigado. Senhores deputados, nós vamos fazer uma dinâmica de passar a palavra ao presidente da Amazonas Energia. Muito obrigado, deputado Marcelo Ramos. Muito obrigado pelas questões colocadas. Eu acho que abre a oportunidade de que possamos responder, né, e buscar esclarecer os pontos que foram colocados. Em primeiro lugar, quando a gente está dizendo que nós não temos uma solução efetiva, eu diria para o senhor que essa solução efetiva existe, como foi colocado, e ela parte por essa mudança estrutural no sistema elétrico de Manaus, como eu busquei mostrar. A gente pode, em algum momento, eu acho que estamos abertos a poder estar mostrando com mais detalhe, né, para não ficar uma coisa entediante, estar mostrando alguma característica técnica, mas mostrar o que isso significa sem nenhum problema. Com relação à questão que o senhor citou da operação da Polícia Federal, nós já em alguns momentos buscamos e temos boletins de ocorrência de qual nós registramos junto à polícia, onde nós solicitamos que fossem feitas investigações relacionadas a esse tema, né, temas como esse que tem relativos a questões de desvios de óleo e que valha. O senhor pode ter certeza que essa diretoria e o corpo gerencial dessa empresa tem como ponto de honra que todo processo que se exista dentro da casa seja feito com lisura e se tiver alguma suspeita de algum processo, que ele seja esclarecido, que as pessoas que eventualmente acreditamos que não, que sejam da casa, que eventualmente, que acreditamos que não, mas se tiver que tenham a devida punição. Esse é o nosso, e tem registros nossos, junto à própria Polícia Federal, junto à própria Polícia Civil, fazendo registros quando, em algum evento, nós tivemos alguma informação que nos levou a fazer esse registro. Com relação ao que foi colocado para o senhor aí, da questão relacionada à redução de custeio, o que nós estamos fazendo é... Custeio e investimento. Sim. O documento fala nos dois. O investimento não tem redução. E nem... Deixa eu só esclarecer para o senhor. O que nós estamos fazendo é buscando priorizar os projetos de tal maneira que aquele valor que eu disse de 1,2 bilhão seja aplicado da melhor maneira possível. Que os melhores projetos sejam realizados. Aqueles que tragam o melhor efeito para a concessão, ou seja, para atendimento aos nossos consumidores. Então, eventualmente, algum projeto pode ter se deslocado ou não ter feito, porque tem um outro projeto melhor do que ele está sendo realizado. Com relação a custeio, realmente nós estamos buscando otimizar o nosso custeio para que a gente possa ter um resultado mais adequado.
Essa empresa tem tido prejuízos ao longo da sua vida como um todo, e o que nós estamos buscando é trazer um equilíbrio para essa empresa, porque nós temos inclusive uma revisão tarifária agora, que se a gente não tiver uma estrutura bem ajustada, nós não conseguimos ter recursos suficientes para sobreviver. Então, hoje nós temos uma despesa que é maior do que a receita que a empresa produz. E para isso nós temos que ajustar. Não significa que vamos piorar o serviço, não significa que nós vamos deixar de atender. Pelo contrário, nós estamos buscando, inclusive, colocar tecnologias que a gente pode também estar mostrando para o senhor ou para qualquer um deputado que assim queira ver com detalhe, o que está sendo realizado, para que a gente possa otimizar o custo. É uma otimização, é fazer aquele serviço com a melhor qualidade, mas por um valor menor, utilizando tecnologias que permitam que a gente possa estar fazendo isso. E isso, senhor deputado, eu asseguro ao senhor que tem sido feito de uma maneira bastante técnica, mas sem prejuízo, sem nenhum prejuízo à qualidade. Pelo contrário, o que se busca é a melhoria da qualidade nesse fornecimento. Mas nós estamos abertos a mostrar, inclusive, os indicadores de qualidade, a evolução dos indicadores de qualidade, a evolução dos indicadores de ligação. E se tiver fatos, como narrado para o senhor, que existe uma ligação que ficou um mês sem ser atendida, isso eu diria para o senhor que é exceção e ela tem que ser tratada. Nós temos que identificar e vamos buscar identificar para verificar por que isso aconteceu. Porque recursos para resolver isso existem. Com relação à questão que o senhor colocou do porquê Tucuruí, já que Tucuruí é geração. Nós temos com a chegada de Tucuruí, hoje, senhor deputado, uma grande parcela do custo da energia elétrica que é fornecida para o estado do Amazonas, ele é oriundo de uma conta chamada CCC, onde o conjunto de consumidores do Brasil subsidia para que a energia possa ser vendida em patamares de preço semelhante ao que existe em outras regiões. Porque nós temos exatamente essa geração mais cara através de geração térmica. Na medida que a gente tem uma conexão com o sistema interligado, nós ganhamos sim, primeiro em flexibilidade, porque são mais usinas que estão ligadas nesse sistema interligado, o que permite que a gente possa ter uma flexibilidade de geração. E segundo, uma redução de custo não da energia elétrica que é fornecida para o consumidor, porque ela é subsidiada, mas a redução desse subsídio que é prestado através dessa conta de CCC. E aí todos os consumidores do Brasil como um todo vão pagar uma conta menor em função dessa parcela de CCC. Esse é um dos objetivos fundamentais dessa linha. E cria para o sistema elétrico uma maior robustez, na medida que, em vez de ter uma geração local com usinas locais, nós teremos, além de uma geração local, como eu disse, com usina mais otimizada de gás, uma geração conectada no sistema. Mas, repito, nós não temos um problema nesse momento e nem no próximo ano, até que seja feita essa conexão, problemas de falta de energia em Manaus por conta de geração. Se nós temos alguns problemas, como eu não tenho como dizer ao contrário, é fruto de algumas questões nas nossas redes que a gente está trabalhando, como eu coloquei, com relação a ela. E por último, a questão que o senhor levantou aí, no que diz respeito à questão da medição, nós tivemos de fato uma empresa que teve um problema, não vou me estender pelo assunto, mas é um fato. Nós buscamos substituir essa empresa, estamos com a empresa que está prestando serviço, que a gente chamaria por um período até que seja feita essa licitação. Essa é uma das outras dificuldades que nós temos, deputado, e eu tenho que reconhecer, que é, num processo licitatório, muitas vezes aparecem algumas medidas que coercem, né, o próprio direito de se fazer essas licitações e que realmente atrapalham. E a gente, às vezes, é obrigado e temos que buscar alguns fatores corretivos. Nesse caso específico, nós estamos com a empresa fazendo essa medição enquanto a gente busca fazer essa contratação nesse processo de licitação ao qual o senhor citou. Por último, eu acho que são os pontos que foram levantados, mas eu estaria à disposição, eventualmente, para algum outro esclarecimento futuro que assim o senhor desejar. Muito obrigado.